Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada. Boa noite a todos, nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer ao poeta Carlos Moura pela presença. É uma grande honra tê-lo aqui conosco, querido amigo. Por favor. Bem-vindo, Carlos Moura, e todo o sarau do jornal e outros saraus administrados aí pelo Carlos Moura, essa pessoa sensacional que a gente encontra aí por todas essas vibes que a gente vem passando pelos saraus aí. Bem, a honra para mim, né, de estar aqui e ouvir essas palavras, então. É um prazer grande vir a essa casa e estar com vocês, falar com vocês aqui. Realmente, para mim, eu estou me sentindo distinguido, é uma distinção real. E trouxe cá o meu parceiro, nosso amigo, companheiro também, Carlos Malungo, com quem eu tenho feito algumas parcerias aí, inclusive na poesia, que agora ele toca e eu falo. Participação especialíssima, né? Um grande artista, compositor, cantor. O programa hoje está brilhantado. Muito obrigado aí. Prazer para mim. Então, eu quero agradecer vocês por essa receptividade. E foi, assim, por acaso, né? Foi hoje de manhã que o Carlos Moura me... Mas não por engano. E ele me disse sobre isso. Falei, bom, se é para ir na Casa dos Livros, a Casa da Poesia, aí é muito bom. E aí eu vou ver Liberto e Família. Prazer estar aqui com vocês. Carlos, meu amigo, você é jornalista, né? Me diz uma coisa, como é que foi essa sua caminhada? Como iniciou essa sua vida? Como que é essa história de ser jornalista? De onde isso vem? Conta um pouco disso pra gente. Então, bem, jornalista há 36 anos já, né? 36 anos. Mas começou primeiro atuando em outra área, em outra atividade da comunicação, que era relações públicas. Fiz faculdade de relações públicas primeiramente, quando meu interesse e desejo já era jornalismo. Mas relações públicas, devido às circunstâncias, era mais fácil arrumar colocação, né, na verdade, e eu precisava de trabalhar e ser remunerado, evidente. Então, primeiro fiz relações públicas também por circunstância, porque na verdade, estou me lembrando que eu prestava vestibular na Universidade de Mogi, era residente no bairro da Penha, e eu perdi a última prova de biologia. Estava prestando para jornalismo primeiro, em 1979, tem tempo, né? E perdi a prova. Aí, diante daquilo, eu já havia lido um pouco sobre relações públicas, e eu não queria deixar passar muito tempo, né? Esperar mais um ano para prestar vestibular, outra vez e tal. E aí falei, bom, tem que arrumar alguma coisa para fazer agora ainda, alguma escola que tenha o vestibular, e vou fazer relações públicas, depois a gente segue. E foi assim. E aí acabei indo para o interior de São Paulo, era funcionário de uma empresa aqui no bairro da Luz, né? E anunciei ao chefe que depois de 5 anos eu estava saindo da empresa, porque eu tinha um interesse muito específico e a empresa não podia me apoiar naquele momento, porque precisava cursar a faculdade e que seria fora de São Paulo. E aí fui para Itapetininga, onde cursei Relações Públicas, e lá o desejo, o interesse pelo jornalismo só fez crescer. Fui logo chamado por uma atuação na política, né, na militância política. Eu fui chamado para escrever num jornal, e aí, terminada a faculdade de Relações Públicas, fiquei ainda em Itapetininga um tempo, comecei a atuar lá como mestre de cerimônias e planejador de comunicação para algumas entidades, e
voltei para São Paulo. Aí já estava na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, empresa na qual trabalha aqui o meu parceiro Malungo. E aí já estava na empresa na área de telégrafo. E voltei para São Paulo, vim trabalhar no centro da cidade, lugar pelo qual eu sempre fui apaixonado, né? Sempre, mesmo quando estudante. E voltei para São Paulo, trabalhando nos Correios, como eu disse, na agência central, e fui fazer jornalismo. Aí cursei Casper Libero, e era uma gloriosa faculdade, uma gloriosa escola. Eu digo era porque hoje em dia eu faço algumas restrições. Mas enfim, o jornalismo começou por atuação em assessoria de imprensa, né? E ao longo de muitos anos eu fui assessor de imprensa. Empregado, trabalhando como funcionário. Primeiro emprego, me lembro bem, que foi com uma ex-professora. A ex-professora era gerente de uma agência de relações públicas, me convidou para ir trabalhar e eu acabei fazendo as duas coisas, atuando como relações públicas e jornalista, ainda cursando jornalismo. E foi muito bom, só que não era exatamente o que eu queria. Eu queria escrever de maneira independente, queria escrever de maneira... Aquele sonho, né? Ouvia desde muitos anos de que jornalismo é a alavanca de transformação social. Falei, puxa vida, eu quero ajudar a transformar a sociedade. Então esse é o curso. E durante o curso eu acreditei piamente que terminando a faculdade eu teria emprego para dizer o que eu quisesse dizer, escrever o que eu quisesse. E não foi bem assim. Não foi desse jeito, né? Não foi bem assim. E, Carlos, a gente está falando, aí você falou 1979, é uma época pós-ditadura, onde a gente teve aí uma fase bem complicada no Brasil, e você resolve justamente entrar numa profissão que praticamente batia de frente com tudo isso, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi ser jornalista, quais eram as boas novas dessa época que você começou mesmo com a sua carreira jornalística, na parte da militância política, quais eram as novidades nessa época que você colocou assim, que você atuou bastante enquanto jornalista? Então, como estudante de segundo grau, né, no antigo colegial, eu tinha militância estudantil. Então, eu peguei, aliás, no ginásio, né, desde o ginásio. No ginásio eu era presidente do centro cívico. Foi presidente do centro cívico, existia isso aí e tal. Depois, no colegial, eu vinha a ser presidente do centro acadêmico, não, presidente ainda centro cívico chamava também. Mas ali eu já fazia uma militância política, não partidária, na verdade. Eu namorava a esquerda, mas a gente sabe, PCdoB, partido que liderava a esquerda, entre aspas, liderava porque não podia fazer muita coisa, a manifestação era proibida, evidente. Ainda estava tudo restrito, né? Muito restrito, o PT ainda não existia. E a gente fazia uma militância política dentro da escola, mas com muita vigilância, sob muita vigilância e muita preocupação. Por exemplo, lembro-me que eu ganhei uma assinatura da revista Isto É, em 78. Comecei a receber a revista Isto É no meu trabalho, e o meu chefe, quando viu aquilo, me chamou. A revista ia para o meu trabalho. Ele me chamou e falou, Carlos, o que é isso aqui? Revista Isto É, você recebendo... Por favor, o senhor poderia se explicar? Essa revista aqui é extremamente suspeita. O que o senhor está fazendo com essa revista aqui, por favor? Editor Mino Carta, o argentino já se movimentando, já fazia muito tempo, mas ali com a revista Isto É... gerou preocupação no chefe. Mas, Carlos, o que é isso? Você atua em algum partido clandestino, né? Eu falei, nem sei o que é. Disse para ele, não sei o que é partido clandestino. Não sei. Mas não tenho, não atuo em partido algum. Por quê? Não, essa revista aqui
é de esquerda, esse pessoal aqui é de esquerda, esse editor você conhece? Eu falei, conheço, Mino Carta, de ler. Então, mas e como essa revista tem vindo para cá? Não sei, me deram, eu estou recebendo, já estava recebendo há meses a revista, e disse, bom, eu acho boa a revista, leio e tal. Há problema? Não, é bom que você não dissemine essa revista aqui na empresa. Só isso. Ele falou, só isso. É bom que você não dissemine, mas você pode ler, tem a liberdade de ler, de gostar. Agora, saiba que você está com, pela sua atuação, ele conhecia, né, a história, né, do colegial, porque quando fui para lá eu já não escondi, né, o que eu tinha em mente, o que eu pensava. Ixi, desliga para mim, faz favor. E ele falou, bom, a revista que fique só para você. Se ficar só para você não tem problema não, porque não posso. Estamos em gravação. Costa Sena. Manda um abraço pro Costa Sena. Eu acho que eu desliguei. Pois é, aí eu perdi um pouquinho. Nós estávamos falando da revista e as suas implicações em sua carreira profissional. É justa que essa Isto É te trouxe, né? Na verdade, ele perguntou se eu tinha ficha no DOPS. Ele falou se eu tinha ficha no DOPS por causa do colégio. Falou, para receber uma revista dessa assim, sem saber de onde está vindo, você tem alguma ficha no DOPS. Eu falei, não. Ele falou, quem recebe isso é a esquerda, né? Eu falei, bom, não sei se eu tenho, mas comecei a receber, é presente de alguém. E você não procurou saber quem te presenteou com a assinatura, porque vinha o nome, endereço direitinho e tal. Eu falei, não, sinceramente. E não vai procurar saber? Talvez, né? Na verdade eu fui depois, por curiosidade mesmo, para me defender caso houvesse algum desdobramento, né? Aí eu fui na Rua da Consolação, era o endereço da editora, que eu acho que era a editora 3 na época. Editora 3, né? E aí fui lá saber e não descobri não, enfim, alguém. Sempre tive na minha cabeça que foi uma professora do colegial com a qual eu trocava as minhas impressões, e ela, ex-hippie, né? E é a pessoa que tinha uma linha assim, aparentemente tinha alguma militância na esquerda clandestinamente. Então acho que foi ela, mas nunca descobri. E por aí, a história com a política, no jornalismo, eu não tive uma atuação forte, significativa, na verdade, nenhuma no jornalismo, porque eu fui, como eu disse anteriormente, eu comecei a atuar no jornalismo, mas jornalismo empresarial, assessor de comunicação, assessor de imprensa de empresas, né? Só que me dei o luxo na época de escolher, né? Dizia, pô, se eu vou fazer um jornalismo que não é o que eu gostaria, pelo menos eu escolho o lugar, a empresa, né? Não vou trabalhar para qualquer empresa. Já que não era a alavanca de transformação social o jornalismo, constatei que, passando pelas redações, né? Fui às redações de todos os jornais paulistanos, como estudante ainda, fiz estágio em rádio, em televisão, em 2 emissoras, e vi que jamais eu teria oportunidade de escrever sobre o que eu desejava, de colocar o que eu pensava. Eu falei, então, trabalhar em empresa, eu sei para quem eu estou trabalhando, eu sei que eu vou ter que defender um lado. E fiquei fazendo jornalismo empresarial, trabalhando como assessor de imprensa há muitos anos. Até que numa multinacional, para a qual eu fui levado por um ex-professor também de faculdade, e eu me lembro, para meu orgulho, que ele batalhou para me levar para a empresa, e eu saí da empresa porque ele mesmo disse para mim que eu era um número. Nós éramos números dentro da empresa, uma multinacional que está aqui no Brasil ainda, mas eu lá dentro da empresa também não me conformei em defender aquilo que estava aí posto, né? Porque o que temos, né? Uma sociedade capitalista, obviamente a empresa defendia esses interesses apenas, e os seus em primeiro lugar. E eu estava lá para corroborar com isso, né? E sim, fiz o meu papel até certo ponto. Até um dia que houve
uma questão de trabalhadores com a empresa e Ministério do Trabalho e tal, e os trabalhadores estavam sendo reintegrados, haviam sido despedidos e estavam sendo reintegrados por ordem da Justiça do Trabalho, e a empresa me chamou, a diretora me chamou e me deu uma versão sobre os fatos. A empresa não queria receber esses funcionários de volta, nem por determinação da Justiça. E a imprensa foi acompanhar. Esses trabalhadores que queriam voltar para a empresa. E eu era o assessor de imprensa. Então, naquele momento, ficou difícil. E um colega ligou para mim, um colega da Casperiano, que fez a Casper comigo, atuava na Folha de São Paulo, ele me ligou, não sabia que era eu o assessor da empresa naquele momento. Ele ligou, quando chegou o meu nome, falou, Carlos, da Casper? Eu falei, você não lembra de mim? Eu sou Cleiton e tal. Rapaz, você não recebe a imprensa? Você não recebe a imprensa dessa empresa aí? Tava aí com outros colegas cobrindo. Ele me falou a história. Cobrindo uma situação aí de reintegração à empresa por 3 empregados e tal. Você não está sabendo disso? Eu não. Rapaz, então procure informações imediatamente, porque estávamos aí 2 televisões, 2 emissoras de TV, duas equipes de reportagem de TVs e 3 jornais, Folha de São Paulo, Diário Popular e Diário Popular da Tarde. Existia o Popular da Tarde, Diário Popular e Popular da Tarde. Ele falou, 5 veículos de comunicação expressivos e você não falou com ninguém. Outra saia justa. E aí eu falei, mas peraí, e olha, vejam só, eu fazia o papel de porta-voz. Em algumas situações, quando envolvia imprensa. Falei, não estou sabendo, mas calma aí. Não, quero te ouvir, quero ouvir a empresa, porque sabe que a Folha respeita todos os lados e nós temos que ouvir todos os lados e tal. E agora, sugiro a você ligar imediatamente para a TV Manchete, para o SBT, e o Jornal Diário e tal, porque o pessoal estava aqui e tal, tá tudo bem. Aí eu me recolhi, fui à diretoria da empresa, saber o que era, contei a história, estou sendo provocado por colega da imprensa e tal, eu não soube que... Não tinha que saber mesmo. Eu falei, como assim? Não, você não tinha... Mas não sou eu que falo com a imprensa? Sim, mas a empresa não quis receber a imprensa. Aí falei, mas eu acho que eu tinha que ter sido avisado, né? Porque o meu chefe, o gerente, estava fora de São Paulo. E aí, falei, dei a versão da empresa, porque a empresa me disse qual era a dela, que era, na verdade, um desmentido, né? E eu fiquei, mas eu gostaria de ir mais a fundo, gostaria de falar com as pessoas e tal. Você não tem que falar com as pessoas, você é um jornalista da empresa. Aí caiu a ficha. Né? Como o seu amigo disse, naquele momento, e como ocorre em tantos outros momentos, não só com você, mas acontece comigo e acontece com todos nós, caros ouvintes. Quase sempre somos apenas números. Vamos de música? Vamos de música? E vamos de muito boa música. Música excelente.
de seda multicor baila ao vento. Aquarela camufla-se entre flores, néctar embriagar-se do perfume, pólen, alçar longos voos, liberdade, transitar entre montanhas, liberdade, integrar-se ao ar, conquistar, absorver os raios, realçar as cores. Então transfiguram, viajar, o verbo renasce no sonho, voar, 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 de seda multicor baila ao vento. Aquarela camufla-se entre flores, néctar embriagar-se do perfume, pólen, alçar longos voos, liberdade, transitar entre montanhas, liberdade, inteirar-se ao ar, conquistar, absorver os raios, realçar as cores. Então transfiguram, viajar, o verbo renasce no sonho, voar, 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 borboleta, 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 borboleta.
Vou lhes contar uma história que aconteceu lá no sertão. De um preto de coragem, bravura e disposição, reuniu todos os pretos no fundo do barracão, para que todos lutassem por sua libertação, para que todos lutassem por sua libertação. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Esse preto que vos falo não era assombração, não era alma de outro mundo, nem objeto de ficção. Era nosso rei zumbi, o único herói da abolição. Era nosso rei zumbi, o único herói da abolição. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Um dia, ontem, hoje, sempre, zumbi no meu coração. Um dia, ontem, hoje, sempre, zumbi no meu coração. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Não procure buscar nos livros sobre este acontecimento. Nesse país tudo que é sério logo vai pro esquecimento. Até o tal do Rui Barbosa se portou como um jumento. O que falava do nosso passado, ele mandou queimar os documentos. Falava do nosso passado, ele mandou queimar os documentos. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Queimou a história nos livros, mas não em nosso pensamento. Queimou a história nos livros, mas não em nosso sentimento. Queimou a história nos livros, mas não em nosso pensamento. Queimou a história nos livros, mas não em nosso sentimento. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Um dia, ontem, hoje, sempre, zumbi no meu coração. Um dia, ontem, hoje, sempre, zumbi no meu coração. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Procure buscar nos livros sobre esse acontecimento. Nesse país tudo que é sério logo vai pro esquecimento. Até o tal do Rui Barbosa se portou como um jumento. O que falava do nosso passado, ele mandou queimar os documentos. O que falava do nosso passado, ele mandou queimar os documentos. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Queimou a história nos livros, sobre o nosso pensamento. Queimou a história nos livros, mas não em nosso sentimento. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, tom, tom. Vou renovar, tom, tom, tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, 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 tom. Vou renovar, tom, tom, tom. E a gente volta com o programa depois de uma música animada como nosso canto para nossa casa, para o nosso Ilê, para nossa Oca, que é o Casileoca, o Casarte Marginal, aí atuando na web rádio da Casileoca, para quem quiser acessar, para quem quiser ouvir. E tanto o nosso canto quanto a fantástica Borboletar é de alguém que veio aqui, uma surpresa que o Carlos, convidado do dia dessa edição, trouxe pra gente. Eu queria só que ele fizesse um parênteses para essas duas músicas, que falar de Carlos Malungo é até sacrilégio com ele presente, né? Fala pra gente, Carlos, o que te inspirou a Borboletar, que é o que mais chama a atenção das crianças que ouvem, dos adultos, de todo mundo que ouve, fala, que música é essa? Então, essa música Borboletar, gozado que agora que eu fico emocionado quando eu ouço.
né? Ou eu dava risada quando as pessoas falavam, poxa, eu chorei porque você cantou. Mas agora eu fico assim meio complicado. Mas a ler o poema de um grande poeta do Vale do Ribeira, de Miracatu, Júlio César Costa. E ele tem trabalhos assim muito interessantes, muito bonitos. E a outra música, Nosso Canto, é um pouco da história nessa da pretaiada do mundo, né? Que eu acho que o negro é discriminado no mundo, não é só no Brasil, nem é no mundo. Mas essa é uma frase do John Lennon que ele dizia o seguinte: a mulher é o negro do mundo. Aí alguém disse o seguinte: esse John Lennon fala muita besteira, porque uma vez ele disse que era mais popular que Jesus Cristo. Falei, eu tô com ele e não abro essa frase dele, porque ele estava dizendo o que nós somos, sabe? Então ele estava dizendo uma coisa que era real. Aí as pessoas, sabe? Então a música é isso, né? Então o Nosso Canto vem nessa história, né? Vamos renovar. E mais do que nunca hoje estamos precisando de renovação, porque o novo que chegou tá complicado, né? O novo é um novo complicado, porque se bem que o cara não disse nada, sabe? Ele disse isso aí, ó, nada. Mas miliciano diz que é assim, eles não dizem nada, eles fazem algumas coisas. Agora, vamos voltar para a música, que é a melhor coisa, né? E com essas pessoas que estão aqui entrevistando a gente, puta, o que eu vou dizer dessas pessoas, né? Amo de paixão. Muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Carlos, você disse que queria ser jornalista para ter o direito de falar o que quiser. Termina a sua história. Então, pois é, foi um sonho, né? E a faculdade que eu cursei, a Casper Libero, ela levava para lá, recebia lá sonhadores, né? Todos os jovens entre 20 e 30 anos que queriam fazer jornalismo, buscavam, tinham a Casper Libero como prioritária, desejavam ir para lá. Para vocês terem ideia, eu tive um colega, quando nós terminamos a faculdade, um colega filho de japonês, cujos avô e pai haviam sido jornalistas também. O avô lá no Japão ainda. E ele terminou a faculdade pensando como pensávamos a maioria de nós, de poder contribuir a esse ponto com a sociedade, de transformá-la, né, com a informação. E ele não conseguiu entrar em 2 empresas jornalísticas. E ele suicidou-se, porque o sonho era usar a sua profissão realmente com uma função social, que é a de informar. Então, quer dizer, a gente viveu isso. Eu acreditei muito durante alguns anos ainda, depois que saí da faculdade, que as coisas mudariam e que eu poderia contribuir com a sociedade mesmo, mas trabalhando com a verdade, né? com fatos. E não se deu, fui lá trabalhar para a empresa, e como eu contei a vocês, e saí da empresa porque fui chamado de número. A pessoa que trabalhou para que eu fosse contratado, fosse levado até aquela empresa, depois me disse, olha, não adianta você ficar questionando, que eu questionei a versão que eu dei, né, para a imprensa a respeito daqueles ex-funcionários que tinham que ser reintegrados. Eu questionei a empresa e disse, poxa, eu precisava saber de todos os dados para cumprir o meu papel. Meu papel é informar a sociedade via imprensa. A imprensa, não, mas você é jornalista da empresa, então você tem que dizer aquilo que a empresa, né, aquilo que a empresa tem a dizer. Então tá bem, fiz o meu papel. Saiu na imprensa o que eu disse, saiu nos jornais o que eu disse, fui elogiado, e 15 dias depois eu fui questionado porque estava querendo mais informações sobre o caso, que eu achava que era injusto, e a empresa não queria passar essas informações, não interessava passar. Bom, mas não interessa, já foi, já aconteceu, porque não, preciso por mim, eu não estou aqui para... Uma colega da empresa, uma secretária de um diretor, disse para mim, Carlos, isso me pegou muito. No almoço ela disse, Carlos, você também está contribuindo com a mentira.
você fez o seu trabalho, tudo bem, é seu trabalho, mas você contribuiu com a mentira. É assim com todo mundo. Eu falei, bom, não deverá ser, não devia ser, e comigo não deverá ser de agora em diante. Questionei a empresa e a empresa me colocou à disposição para ir embora. E aí eu saí da empresa dizendo para aquela pessoa que me levou para lá, que era o meu gerente, falei, olha, você é o número, eu sou filho de Cândida de Moura Silva José Antunes da Silva, meu CPF é 898, deu o número, é RG tal, meu endereço é tal. Não sou o número, eu sou uma pessoa, sou um ser humano e sou um profissional. E não estou sendo respeitado aqui como tal. Saí da empresa. Carlos Moura, existe várias formas de jornalismo. Né? O próprio Solano Trindade era um jornalista, era um comunicador. Sem dúvida. Né? O Alexandre Cadunc, da Bandeirantes, né? Ferreira Neto, né? Vicente Leporácio, né? O Moraes Sarmento, né? Eu considerava toda essa turma e vários outros que eu não estou lembrando o nome aqui, mas eu posso lembrar de uma pessoa que era Oswaldo Camargo, jornalista. Né? E me parece que você tinha dito que você não teve assim a oportunidade de ver a referência do jornalismo. Você não conheceu essas pessoas. Se eu entendi muito bem, você não conseguiu conhecer essas pessoas, ter contato com esses grandes jornalistas do Brasil. Como é que foi essa coisa? Se eu entendi bem. Não, sim, você não. teve um pouco não, de dificuldade. Não, eu não sei. Por isso que eu estou te perguntando. Na verdade... Você falou agora no início do programa. Isso. A minha atuação como jornalista foi mais no jornalismo empresarial, que é uma coisa estranha, né? Jornalismo empresarial. Que hoje falo comunicação empresarial. Mas é o jornalismo feito para a empresa, né? Quer dizer, em benefício da empresa, feito internamente. Então, quer dizer, o assessor de imprensa faz jornalismo também, embora os colegas jornalistas que atuam em redação dos veículos e tal, né, na reportagem, não consideram bem o jornalista, assessor de imprensa jornalista, porque ele está o tempo todo trabalhando com uma fonte de informação. Ele dá sempre, não é versão, ele fala dos fatos a partir da visão da empresa. Então, não é versão, ele fala pela empresa e fala da empresa. Então, os jornalistas em geral, eu vivi isso também de perto, de ser chamado assim de vendedor de pauta, porque no passado, nos anos 80 e 90 ainda, o assessor de imprensa de agências, né, que também tem isso, tem o assessor de imprensa de empresa, tem o assessor de imprensa que atua em agências de comunicação. Então esses profissionais visitavam, hoje não mais, mas naquela época, nos anos 80 e 90, eles visitavam as redações para falar com os jornalistas em geral, com os editores principalmente, oferecendo pautas mesmo, sugerindo matérias e tal, que é obviamente de interesse das empresas, de interesse daqueles que os contratavam. Eu também fiz isso. Então, era melhor pago que o jornalista de redação, porque eu usava terno, né, usávamos terno, e éramos vistos como vendedores de pauta. Era isso. Agora, havia o desejo em alguns, em mim, por exemplo, de fazer jornalismo de verdade, né? Aí conheci, sim, importantes jornalistas de perto, mas ouvindo em palestras e tal, não atuei junto, né? Entendi. Então não tive atuação. E, aliás, eram referências na faculdade mesmo, esses profissionais. Então... Tinha a imprensa negra também, né? Sim, essa era menos conhecida ainda, né? É menos conhecida. E menos... Eu estou ouvindo hoje. Menos desejada. Esse negócio da imprensa negra, eu nunca ouvi falar. Né? Tem vários jornais que agora... Tem vários jornais aqui que agora eu não tenho lembrança. Mas tiveram muitos de atuação importantíssima. Século passado.
século XX. Que eram chamados a imprensa negra. Tenho amigos que eram militantes já também, né? Tenho amigos que são militantes do movimento negro, de consciência negra, né? Uns até são juízes hoje e eram militantes do movimento da consciência negra. Outros são advogados, tal, que a gente conhece, que sempre... Isso não é a minha história, ligada a Carapicuíba, Osasco e tal. Não é mais. Mas esse termo imprensa negra eu não tinha. A imprensa marrom sim, mas a imprensa negra... Olha, daqui a pouco eu vou lembrar alguns nomes, né, da imprensa negra, jornais que tiveram grande... Tem o Minilic, eu vou ver aqui. Vou lembrar aqui, interessante. Participação especialíssima de Liberto Trindade e Benedito Bergamo. Participação especialíssima. E muito bem-vindas. Querido. E a imprensa negra, o Liberto falou imprensa negra, na realidade, jornais, publicações que existiram, mas eram meio vistas como clandestinas. Então, na verdade, as tiragens não permitiam que alcançasse muita gente. A própria atuação dos jornalistas não era bem vista pela grande maioria e, obviamente, pelos poderosos veículos de comunicação que estão aqui até hoje na mão de meia dúzia. Então, não aparecia muito, mas tem gente importante e não militante da imprensa negra, mas, por exemplo, o Dálio Dantas, que foi um jornalista importante e que atuou muito favoravelmente a maior participação, a maior exposição, a liberdade de atuação de negros, né? de comunicadores negros, de artistas, de escritores, inclusive. Né? É um nome que eu me lembro bem, que a gente respeitava demais, é o Dálio Dantas, que, aliás, é de origem negra também. Né? Inclusive, esses jornais da imprensa negra, parece que eles duravam 1 mês, 2 meses, assim, eram tipo 2 tiradas já de eliminar, que dizem que eles eram feitos dentro da grande imprensa dos jornais da época. Então o camarada pedia na oficina uma caroninha, então emitia o jornal, mas depois esse jornal já caía, como o Carlos Moura está dizendo, quer dizer, caía no descrédito porque era mais combatido para não sair esse jornal de novo. Quer dizer, ele já tinha um posicionamento, sabe, de confronto com a grande imprensa, ou a grande imprensa da época. Sim. Então, por isso, eles não duravam muito tempo. Exatamente. Carlos, falando em questão, até um ponto legal que o Malungo tocou, imprensa da época, nós, enquanto ouvintes, enquanto leitores, nós temos uma visão com relação ao jornalismo. Me despertou a curiosidade de ouvir a sua opinião enquanto jornalista, comparando a época em que você atuou com a época que a gente está agora. O que para você deu assim você falou, nossa, isso aqui revolucionou para os tempos de hoje, isso continua como está. Na sua visão de jornalista, o que você acha que melhorou nesse campo? O que você acha que continua como está? O que você acha que piorou? Olha, assim, no geral, para mim, o jornalismo continua igual. igual dos anos 80. Por quê? Porque os jornalistas são trabalhadores, os jornalistas são operários e a maioria profissionais, infelizmente, mais preocupados com a sua sobrevivência, mais com sua sobrevivência com que qualquer coisa. Então, aquela história de alavanca de transformação social, infelizmente, não existe. Eu, ao longo desses 36 anos atuando lá como assessor de imprensa, muito tempo, atuando em agências, atuando em empresas e depois fazendo jornal, eu vi de perto que, lamentavelmente, acaba existindo uma cumplicidade. O profissional jornalista, em nome da sua sobrevivência, ou pela sua sobrevivência, ele está em acordo com a empresa jornalística. Então, o jornalismo, infelizmente, não é isso que eu ouvi lá quando estudante, a alavanca de transformação social. Pura e simplesmente cumpre um papel, alguns veículos em alguns momentos da história, cumprem um bom papel, fazem um bom papel, né?
levando informação mesmo à sociedade, se envolve com a sociedade em geral, mas isso, lamentavelmente, para mim, é episódico, por um momento, não tem sido algo significativo, sabe, representativo na sociedade, a atuação da imprensa. E aí a gente vê aí, na verdade, os veículos de comunicação que são melhor pagos, aqueles que têm que levam à concentração de anunciantes, de anúncios, estão comprometidos com o capital, estão comprometidos com quem lhes paga. Então, a sociedade fica a reboque. E o que foi legal que aconteceu ao longo dos anos, ou nada de bom, quer dizer, você está 36 anos e só lamentando porque não deu certo, porque o exercício não é legal, a profissão. Não, muita coisa boa sim aconteceu. Aconteceu de os pequenos jornais, os pequenos veículos de comunicação que surgiram no país afora, e particularmente em São Paulo. Eu acho que fazendo a comunicação dirigida, chamada comunicação dirigida, fazendo comunicação com as comunidades, com os bairros, com pequenos grupos, pequenas sociedades, aliás, esses sim fizeram o papel. Qual é? Lembram-se que eu falei, bom, eu vou trabalhar em empresa, eu sei para quem eu estou trabalhando, então melhor do que eu estar no veículo de comunicação e dizer apenas aquilo que a empresa quer que eu diga para a sociedade e, de certo modo, enganando a sociedade, desinformando a sociedade. Os jornais e revistas que fazem esse trabalho até hoje, na minha visão, são mais importantes e mais consequentes, até porque não conseguem mentir, porque eles estão muito perto da comunidade, então não conseguem mentir para a sociedade. Ou seja, trabalhar com a palavra agora em moda, fake news, né? Não dá para ficar trabalhando, pelo menos não dá por muito tempo, trabalhando com mentira, com fatos inverídicos, né? Entendeu? Então, esses jornais. E houve um crescimento muito grande no país e em São Paulo desses veículos. Hoje ainda eles estão atuando, hoje com muita dificuldade, porque algo bom, interessante, positivo que aconteceu também, são a internet com os portais, com blogs, são espaços que hoje nós temos na internet. Você acha que o mundo virtual facilitou? Facilitou. Bastante. Ele possibilita ao leitor, ao espectador, ao ouvinte, acesso mais fácil à informação, embora essa informação tem que ser muito bem apreciada, porque blogs e portais e páginas, né, de pessoas profissionais ou não, elas podem trazer também desinformação. Mas você tem hoje, o leitor, o espectador, ele tem uma gama maior, né, de possibilidades, né? Ele tem muitos veículos, tem muitas fontes a ouvir, a ler, enfim. Então dá para fazer eu acho, né? Pelo menos para nós profissionais de comunicação, nós jornalistas, eu acho que a boa parte enxerga assim. Isso é bom, é positivo. Nós temos hoje o leitor, o espectador, enfim, o ouvinte, ele tem a possibilidade de ouvir mais gente, de ler mais gente, tem acesso mais fácil. O jornal, por exemplo, o jornal e a revista são vendidos, né? Quem hoje consegue comprar, quer dizer, já há muito tempo, há uns 20 anos, eu acho, as pessoas não conseguem comprar um jornal, manter a assinatura de jornal ou comprar um jornal, uma revista no fim de semana, como era quase que uma tradição no Brasil, né? E em São Paulo, aqui as pessoas, me lembram da minha infância, da minha adolescência, e até quando eu estudava jornalismo ainda, as pessoas tinham a família, um jornal pelo menos, uma família recebia em casa, alguém da família trazia para casa um jornal. Nesses últimos anos, principalmente, isso deixou de ser possível para a maioria. Não se compra jornal, não tem como bancar mesmo o jornal, uma assinatura ou um exemplar avulso. Então, os jornais, as bancas de jornais estão deixando de existir. Aliás, as bancas de jornais se tornaram lojas de conveniência, né? Vendem
Sim, tudo menos jornal. Tudo menos jornal, revista, entendeu? Então, a tecnologia, enfim, para simplificar, a tecnologia eu acho que foi algo de bom que veio para o jornalismo, para a comunicação. Mas é perigoso, a gente sabe aí, tanta coisa ruim tem acontecido no seio da sociedade em função de informações não verídicas, de informações não checadas, informações de origem duvidosa, de fonte inexistente até. Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Vamos de música. Na sequência nós vamos ouvir Liberdade, do nosso querido Carlos Malungo, e Asas Cortadas. A brisa que bate sobre o céu de Uberaba. Eu sou a mágoa que se apodera da ilusão. Eu sou o sol que bronzeia as mulheres da Latinoamérica. Sou as meninas nos olhos da imensidão. Comigo a esperança, os esquecidos, os já quase enlouquecidos. Que será possível amanhã? Não mais que um bode expiatório. Tira o cisco dos olhos, que é o retrato da americanização. Casas e estradas lembrarão os novos sandinos, hoje já quase esquecidos pelo poder da ambição. Casas e estradas lembrarão novos virgulinos, hoje já quase esquecidos pelo poder da ambição. Expiatório, tira o cisco dos olhos, que é o entulho da americanização. Casas e estradas lembrarão os novos sandinos, hoje já quase esquecidos pelo poder da ambição. Yeah.
cego se ilude, a saudade a navegar. Mantém calado os horizontes, ninguém terá o que cobrar. Gritam os loucos e são profetas do bem ou do mal. Gritam os loucos e são profetas do bem ou do mal. Tibirititu, tibirititu. Hoje olham as crianças distraídas em não sorrir. Sinto enorme distanciamento, conjugo os verbos viver e sonhar. Sinto enorme distanciamento, conjugo os verbos viver e sonhar. Qual me vale essa razão? Qual nada, sem nada? Se eu posso confundir, então, pessoas perdidas de amar. Minha sensibilidade não vale, meu querer nada vai valer. Minha sensibilidade não vale, meu querer nada vai valer. Pra mim nunca vale o impacto, mas a solidez do raciocínio. Pra mim nunca vale o impacto, mas a solidez do raciocínio. Hoje ao qual a luz é parca, ninguém mais se mata de amor. Nem o sol, nem a chuva, o ar, o vento e a brisa. Somos apenas todos nós, pelos caminhos, pelas estradas. Somos apenas todos nós, pelos caminhos, pelas estradas. Arte Marginal, a casa da nossa arte. Ouvimos Liberdade e Asas Cortadas do nosso querido Carlos Malungo. Carlos, no meio dessa história toda, o profissional, o idealista, o jornalista, me fala do artista. O artista, puxa vida, eu ainda não me considero um artista. Não me considero um artista, mas eu gosto mais do jornalista. Ainda do jornalista. A despeito de tudo que eu disse do jornalismo, eu ainda gosto mais do Carlos Moura, jornalista, porque é o Carlos Moura inquieto, o Carlos Moura inconformado, o Carlos Moura que ainda deseja ver alguma coisa diferente na sociedade. Pois é, mas eu conheço também o Carlos Moura artista, o poeta. Traz ele aqui para conversar com a gente.
Ah, sim. Opa, é um prazer, né? Grande também falar como poeta. Mas antes de falar de poeta, eu queria dizer que eu faço um jornal, né? Faço um jornal já há 14 anos e é um motivo de orgulho para mim fazer esse jornal, 18 anos, um jornal de bairro, um jornal chamado Jornal Centro em Foco, leva o nome do centro, mas centro como bairro. E a gente trabalha informação sobre e para o centro. E esse jornal surgiu no momento em que a gente entendeu, eu e mais 2 profissionais, 2 outros jornalistas, entendemos que o centro da cidade precisava urgentemente, a população do centro da cidade precisava urgentemente de apoio, precisava de levantar sua autoestima. A cidade estava muito ruim, o centro estava muito ruim, como aliás está agora, novamente, mas estava muito ruim e as pessoas tinham tristeza, né? O povo da Bela Vista, por exemplo, que eu ouvia muito, do bairro Bela Vista, o povo falava com tristeza do centro da região, que tão amada, né? Uma área tão amada por nós todos. E eu, Carlos Moura, desde estudante, frequentava o centro, os lugares importantes do centro, e via naquela região, aliás, era um sonho, na verdade, todo o pessoal da minha faixa etária, de 60 anos, quando com 14, 15, foi office boy. Todo mundo foi office boy. Então nunca, né? O office boy... Ou então queria ser. Eu queria ser. O office boy ia para o centro de São Paulo, para o centro da cidade, chegava na Praça Dom José Gaspar, Avenida São Luís, e até a Praça da República, e falava assim, pô, um dia eu vou ser importante aqui, pô, eu vou ter uma empresa, eu vou ter um negócio, eu vou ser alguém aqui, que era um lugar importante, não é, Liberto? A concentração comercial de São Paulo sempre foi toda ali, né? Na Liberdade, depois sobe para Anhangabaú, pega ali Ipiranga, São João. Aquela região ela é muito rica em informação e contextualização, né? O Arocha, até o Arocha. E era um sonho. Eu converso com os amigos da minha faixa etária, aí de 60 a 65, e a gente... Pô, você trabalhou em que empresa naquela época? Eu trabalhava na São Luís, né? O nosso amigo, companheiro do Cama e Café, onde nós realizamos o sarau, o Luiz, trabalhou ali como office boy. O Carlos Beltel, do Apfel, do restaurante Apfel Vegetariano, que também é parceiro nosso, tal no jornal, anunciante, ele também conta que foi office boy naquela região, e todos nós sonhávamos em ser alguém no centro da cidade de São Paulo. Então fazer o jornal a partir de 2003 no centro, poxa, para mim passou a ser uma grande realização, a despeito de retorno financeiro, que aliás, quando nós criamos o jornal não pensávamos nisso, nós pensávamos realmente em apoiar a sociedade local, em falar com a sociedade local, contribuir com a melhoria de vida da população fixa do centro. Então, para isso a gente criou o jornal e queríamos dar informação boa. E de preferência, aliás, aí era outro sonho, né? Eu queria falar do bom e do belo. Do bom é meio messiânico, né? Bom, belo e positivo. Só falar dessas coisas ali no centro. Ocorre que o centro é belo e é feio. O centro da cidade é bom e é ruim. O centro de São Paulo tem o bem e o mal. E aí fomos descobrindo isso muito de perto, ao longo dos anos. E aí entra o poeta, depois eu vou dizer um poema para vocês que fala disso. Quero fazer uma homenagem para você. Quem é menor que o poeta? Quem é maior que o poeta? Ninguém é menor e nem maior que o poeta. Aos que vêm, aos que vão, aos que passam, aos que ficam, os que são vistos, os desconhecidos. Mas ninguém é maior e nem menor que o Carlos Moura. Poxa vida, muito obrigado, hein? Muito bonito. Fico sensibilizado. E o poeta nasceu, Liberto, gente, o poeta nasceu lá desde os 13, 14 anos de idade.
Me lembro que no ginasial tive uma professora de literatura, que é a professora Isabel, que me descobriu falando poesia. E ela trouxe um poema que eu tenho guardado até hoje na memória e falo de quando em quando, aliás, falo muito. O poema que eu decorei e declamava com muita alegria, sem entender muito bem, sem entendê-lo muito bem. Mas ela achou que era bonito e falava: Carlos, vou te chamar para falar um poema. E eu falava esse poema, de Manuel Bandeira. Poema de Manuel Bandeira. E o poeta nasceu ali, declamando. E a partir da declamação de um poema do Manuel Bandeira, chamado Testamento, é que eu comecei a escrever poesia. E veio vindo. Eu falava agora há pouco do jornalista Carlos Moura, do qual eu tenho orgulho, mas o poeta surgiu para fazer com que o jornal Centro em Foco falasse de poesia. Surgiu para que o jornal Centro em Foco apoiasse também os poetas e escritores e artistas em geral. O Centro em Foco, ao longo dos 14 anos dele, sempre deu espaço para quem não tinha espaço na nossa região. Deu visibilidade. E aí foi. Nós completamos 14 anos no ano passado, durante a campanha eleitoral para a presidência da República, e lá tivemos um prejuízo. Mais uma vez eu descobri que o jornalista também não pode dizer o que pensa e o que quer, mesmo tendo um jornal, ou seja, mesmo sendo editor de um jornal, não pode dizer o que pensa e o que quer o tempo todo. E no ano passado, quando completamos 14 anos, na edição que completamos, após a edição que completamos 14 anos, tivemos um boicote comercial. As pessoas, alguns comerciantes, se organizaram para que não tivéssemos mais anunciantes e o jornal deixasse de existir. Esse foi o intento. Não deixou de existir, mas tivemos muita dificuldade e temos de lá para cá, desde agosto do ano passado, por conta de termos publicado artigos que diziam respeito à esquerda, que defendiam os artigos, embora assinados, artigos assinados, né? E um deles, de Luiz Inácio Lula da Silva, assinado pelo então possível candidato à presidência da República, que acabou não sendo, né? Mas, enfim, sofremos um boicote e o jornal de lá para cá teve dificuldades, tem dificuldades, mas nós estamos fazendo. E a meta que o jornalista Carlos Moura estabeleceu para si ainda está sendo perseguida, atingir a meta de realizar um jornal durante 15 anos. Faltam 8 edições. Tenho que fazer essas outras 8 edições, que são edições mensais, tenho que fazer para chegar aos 15 anos e poder dizer, como lá o apóstolo bíblico, lá o apóstolo que deu nome à nossa cidade, né? Guardei a fé, cumpri a minha carreira e guardei a minha fé. Mais ou menos isso. Espero poder olhar para trás e dizer, 15 anos, completamos 15 anos. O poeta, desculpe, eu acabei falando do jornalismo. O poeta Carlos Moura nasceu lá falando Manuel Bandeira, hoje realiza saraus aqui na região central. Quer dizer, o principal, de minha coordenação, é o sarau do jornal. Sarau do jornal, que acontece lá no Cama e Café, acontece mensalmente no estabelecimento, restaurante, na rua Roberto Simonsen, onde, aliás, nasceu o sarau na cidade de São Paulo. Diz a história que Marquesa de Santos foi quem criou o sarau. Ela passou a fazer saraus na casa dela, ali na Roberto Simonsen. Então nós estamos lá. Surgiram os poetas, amigos, artistas, aliás, do Bodega do Brasil no meu caminho, no caminho do jornal, e a partir de então passei também a tocar junto, a auxiliar, né? Assessorar o pessoal lá, o Costa Sena, Cacá Lopes e outros colegas, na organização e desenvolvimento do Sarau Bodega do Brasil. Nós estamos juntos nessa. Hoje nós temos um outro que é o Sarau da Vergueiro, do amigo do compositor Vieira Pato. Estamos todos juntos, sempre fazendo atividades conjuntas.
E o poeta está aí com dois livros, um chamado Verso e Anverso, livro esse que foi feito com a coautoria de Alberto Gattoni, infelizmente falecido há pouco tempo, e que também fazia o Sarau do Gato. O Verso e Anverso, um livro onde eu coloquei um poema, publiquei um poema que tem sido uma alegria ao longo dos anos, chamado São Paulo, Minha Cidade. Hoje em dia tem momentos que eu tenho meio que vergonha de falar esse poema em alguns lugares, porque pela situação político-econômica e social da região central da nossa cidade. Mas é um poema que foi escrito depois em ganhou 4 versões em 4 diferentes idiomas, inglês, francês, espanhol e italiano, porque retrata, aos meus olhos, muito bem a nossa cidade. Chama-se São Paulo, Minha Cidade. Depois do Verso em Anverso veio o livro chamado Vida em Versos, que é um livro que eu hoje comercializo, né, de maneira independente, e é um livro que também tem trazido um bocado de alegria. Dinheiro não, mas alegria e realização. É isso aí. Muito bom. Parafraseando meu querido Carlos, Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Vamos de música? Vamos ouvir Intersecção e Já Fui Criança. Toda essa dúvida, toda essa distância, essa carência, essa sua recusa, com tanta elegância, todo esse carisma que tanto preciso e nunca tenho, todo esse carisma que tanto preciso e nunca tenho, toda essa timidez, todo esse medo de te amar em voz alta, essa maldita sensatez, esse atrevimento como me faz falta, esse atrevimento como me faz falta, esse medo de me ferir e ao mesmo tempo essa necessidade de te possuir, essa necessidade de te possuir, toda essa vida dedicada a você, espero que possa entender, te amo, deixa o tempo interceder, te amo, deixa o tempo interceder, te amo, deixa o tempo interceder, te amo. Toda essa timidez, todo esse medo de te amar em voz alta, essa maldita sensatez, esse atrevimento como me faz falta, esse atrevimento como me faz falta, esse medo de me ferir e ao mesmo tempo essa necessidade de te possuir, essa necessidade de te possuir, toda essa vida dedicada a você, espero que possa entender, te amo, deixa o tempo interceder, te amo, deixa o tempo interceder, te amo, te
Tabanagari, Tabanagari, No meu tempo de criança, tive medo de babau, mas na hora que eu montava no meu cavalo de pau, o brilho da minha espada espantava uma penada e todos os seres do mal. O brilho da minha espada espantava uma penada e todos os seres do mal. Iriquerê, iriquerê, iriquerê. Sobre meu cavalo alado assombrei assombrações, expulsei da minha infância bravos temíveis vilões. Cada batalha vencida dizia: tente na vida tomar certas decisões. Cada batalha vencida dizia: tente na vida tomar certas decisões. Tabanagarie, tabanagarie, tabanagara, tabanagarie. Pra contar essa história, outras terras desbravei, domei mula sem cabeça, dragões de fogo espantei, bruxas, lobos traiçoeiros que pisou no meu terreiro, com meus sonhos derrotei. Bruxas, lobos traiçoeiros que pisou no meu terreiro, com meus sonhos derrotei. Cararie, 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 para brincar com encantos, eu não contava até 3 ao Saci Pererê. Ensinei jogar xadrez desde o tempo de criança, guardo tudo na lembrança, por isso conto a vocês. Desde o tempo de criança, guardo tudo na lembrança, por isso conto a vocês. Tabanagarie, 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 tabanagarie. Pra contar essa história, outras terras desbravei, domei mula sem cabeça, dragões de fogo espantei, bruxas, lobos traiçoeiros que pisou no meu terreiro, com meus sonhos derrotei. Bruxas, lobos traiçoeiros que pisou no meu terreiro, com meus sonhos derrotei. Tabanagarie, tabanagarie, tabanagarie. Para brincar com encantos, eu não contava até 3 ao Saci Pererê. Ensinei jogar xadrez desde o tempo de criança, guardo tudo na lembrança, por isso conto a vocês. Desde o tempo de criança, guardo tudo na lembrança, por isso conto a vocês. Por isso conto a vocês. Por isso conto a vocês, por isso conto a
conta você. Tabanagarie, 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 tabanagarie. Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Acabamos de ouvir Intersecção, de Carlos Malungo Júlio Costa e Já Fui Criança, Carlos Malunga e Costa Sena. Carlos, me diz uma coisa. Você tem lá o sarau do Jornal do Centro. E uma coisa que é legal nesse sarau é aquele clima, né? Lá o Cama e Café, ele nos remota. Eu tenho às vezes a sensação de quando entramos naquele lugar, como se nós estivéssemos retornando ao passado. Tá? A mobília, a forma como as coisas são arrumadas lá, o próprio local, né? Nos remonta a Marquesa de Santos, Dom Pedro. Estamos ali a um pulo do pátio do colégio, onde dizem nossa cidade nasceu. Nos diz como foi que esse sarau ele nasceu. Conta pra gente, conta a história do nascedouro do sarau, do jornal. Pois é, aliás, é uma história bacana, eu acho. Sou suspeito. Mas, bom, primeiro, o local. O local é maravilhoso, né? A casa é maravilhosa, é uma casa antiga de 1892, se não estou enganado. De 1892, a construção. E está nas mãos de um camarada, hoje nosso amigo, né, mas um empresário assim muito entusiasta, e um camarada um empresário que busca faturar, Liberto, mas não tendo o objetivo, não tendo faturamento como como foco principal, mas tem o prazer, né, tem o desejo, sobreviver, mas ele tem o desejo de fazer bem o seu negócio, Então, é um restaurante que funciona como restaurante, não como bar-restaurante, mas como restaurante, que atende apenas no horário de almoço. E nós conhecemos o Luiz, eu digo, eu mais o pessoal da Caminhada Noturna, que é outro evento que acontece sempre no centro da cidade, do qual eu participo. E nós conhecemos o Luiz numa caminhada noturna. Ele foi conhecer a caminhada, fizemos amizade, e logo no começo ele, ao tomar conhecimento que eu participava do sarau Bodega do Brasil, que fazia sarau de quando em quando no Apfel, restaurante vegetariano, de quando em quando, não tinha regularidade mesmo lá. E eu já chamava na ocasião lá para o Apfel, uns 8 anos atrás, chamava o Costa Sena, por exemplo, para participar. Então, o Luiz, sabendo disso, me propôs logo que fizesse um sarau lá para experimentar. Vamos experimentar, fazer um sarau como você faz lá no Apfel ou em outro lugar, na nossa casinha, Luiz, muito entusiasmado e muito carinhoso, né? Aí ele disse, bom, podemos tentar, mas eu não tenho ainda uma coisa organizada. O nosso sarau ele é eventual, acontece lá no Cama e Café, no Apfel, quando o Carlinhos está afim de fazer. Ele me chama, Carlos Moura, vamos fazer um sarau? Vamos. E o pessoal da caminhada, basicamente o pessoal da caminhada é que participa com a gente. E aí ele falou, não, então, mas eu gostaria, vamos fazer? Vamos. Começamos o sarau, assim, a bem da verdade, muito embalado pelo sucesso do Bodega do Brasil. Que, aliás, sarau esse que eu conheci inicialmente como jornalista. Fui convidado por um colega, o Chico Alves, cantor, compositor, mas que também é fotojornalista. Ele soube do início do Bodega do Brasil, ainda na Rua Augusta, lá no Cine Clube Augusta,
e me chamou para ir fazer uma matéria. Falou, pô, vamos fazer uma matéria? O pessoal merece aí ter visibilidade, o pessoal merece ser conhecido. Um grupo de nordestinos que está realizando lá esse sarau, chamado Bodega do Brasil. E eu fui lá com o Chico Alves e o Giba, outro jornalista, Gilberto Lobato. Conheci o sarau e logo de cara fiquei amigo, né? E passamos a nos reunir, conversar, e eu fui frequentar o sarau aí já como poeta, como declamando também. E, pô, amei o sarau, estou lá desde então, né? Nós completamos 10 anos, né? Fizemos 10 anos, nós, o sarau Bodega do Brasil. 10 anos agora, e eu estou praticamente desde o começo. Não sou pioneiro, porque as primeiras edições eu não frequentei lá na Augusta, como eu disse, fui lá como jornalista, mas depois, ali onde acontece hoje, na Ação Educativa, na General Jardim, estou lá desde o começo. E realmente inspirou, e foi no embalo mesmo. Vamos fazer? Vamos. Aí eu já convidei alguns poetas do Bodega, inclusive o Costa Sena, que liderava, e começamos a fazer em 2000. Aliás, primeiro nós fizemos informalmente em 2013, final de 2013, na virada cultural. Na virada cultural a gente resolveu fazer informalmente. Fizemos e apareceram pessoas lá, poucas, mas apareceram durante a virada, e nós não passamos a noite, claro, mas fizemos algumas horas até a noite, e o pessoal gostou. Eu convidei para a ocasião alguns artistas de rua, né? Aliás, não, isso já na segunda virada cultural, já o sarau já estava organizado, já tinha um nome, era o Sarau do Jornal. Já na segunda virada cultural, em 2014, nós participamos já oficialmente da virada. E eu convidei alguns artistas, começamos assim, pô, vamos trazer esse pessoal que não tem palco por aqui. Então convidamos alguns expoentes, né? Toninho Nascimento, que hoje que é hiper conhecido, mas que tocava no centro, sempre tocou no centro da cidade. Convidamos puxa, esqueci o nome. Tenho esquecido o nome dele, o guitarrista, muito amigo. Tocava muito, um guitarrista, cantor, ex-músico. William Lee, caramba, William Lee. Convidei alguns artistas, Malungo também e outros tantos. Enfim, fizemos já na segunda, na virada cultural de 2014, houve um up, né? O sarau já up bonito, né? Palavra up. Houve um crescimento sensível, né? E ficou o sarau do jornal. As pessoas foram se juntando, a ponto de, você citou lá, é um lugar, é uma rua que tem um clima bacana, é histórico e tal, a ponto de a virada na Casa da Marquesa, um belo dia nós fomos convidados, Carlos Moura e o seu sarau, a participar de um evento no aniversário da cidade, dentro da Casa da Marquesa, por um historiador, Paulo Resutti. Que coisa legal! Paulo Resutti, historiador, um historiador aí que se especializou em Dom Pedro e Marquesa de Santos. Ele nos convidou para ir lá em função de um poema, São Paulo, Minha Cidade. Esteve? E ele queria que eu falasse esse poema. Acabou não indo no sarau, e o Carlos Moura e o sarau não foram. Mas chamei para cumprir a missão, me substituindo, um poeta que também tem poemas lindíssimos sobre a cidade e realísticos, Costa Sena. Pedi que o Costa Sena fosse falar os seus poemas sobre a região central da cidade. E ele disse, Carlos, mas querem o São Paulo, Minha Cidade, eu tenho que falar esse, seu. Então, eu vou levar o seu. Enfim, ele esteve, você então testemunha, ele leu, né? Ele leu o poema, mas ele tem um poema muito bacana, chamado A Paranoia da Praça da Sé, que é fantástico esse poema, escrito em 1998, se eu não me engano, e um outro poema chamado Viajando por São Paulo. Então, ele levou esses poemas lá para o evento do aniversário da cidade, dentro do solar da Casa da Marquesa, a convite de Paulo Resutti, historiador.
fantástico. Então o nosso sarau começou lá da Bodega do Brasil e hoje são irmãos. Começou, é um filhote, filhote, irmão, é meio filho, meio irmão. E considerando assim, como que você consideraria o estilo do seu sarau? Porque assim, a gente até questiona isso em outros programas, que nós temos aqueles saraus mais alternativos, nós temos aqueles saraus mais ligados à poesia, nós temos saraus mais ligados à música, nós temos saraus que conseguem mesclar tudo isso de uma forma igualitária, nós temos aqueles saraus, e todos eles são excelentes. O sarau do jornal, como que você classificaria o sarau do jornal mediante a todos os outros movimentos? Então, olhando o cenário geral, né, dos saraus na cidade, eu acho que o nosso é bem diferente, né? É diferente porque começou por um poeta, né, diferentemente de alguns outros, como o próprio Bodega do Brasil, que claro que também é poeta, mas que já começou com repente, com música e tal, né? Como o sarau da Vergueiro, que foi iniciado e é coordenado por um músico também, cantor. Então o sarau do jornal começou com um poeta, que sou eu, e que pensava em levar poesia só. Inicialmente eu sonhava em fazer um sarau com poesia e representações, dramatização de textos poéticos e tal, era essa a ideia. E porque eu fiz algumas coisas na música, compus algumas letras, fiz algumas letras na época de colegial e faculdade, participei de festivais de música, né? Gosto muito de música, sou ligado à música, mas eu pensava que nós precisávamos ter, naquele momento, um sarau que valorizasse a poesia e que elevasse os grandes poetas, não apenas como é comum, né, no sarau, inclusive na época da Marquesa, pelo que a gente leu, era prata da casa, era a poesia dos poetas da casa. Então, embora no sarau do jornal a ideia não fosse levar apenas poesia dos poetas habituais, né? A ideia era levar dos grandes poetas, os clássicos e tal, mas tinha o desejo de valorizar os poetas, novos poetas e tal, particularmente os que estavam atuando no centro, na região central. Então era essa a ideia. Então eu queria inicialmente isso. Porém, quedei-me a realidade. Quedei-me a realidade. A poesia não sobrevive sem a música. Não pode sobreviver sem a música. Então, passou a ser um misto, até porque os poetas que eu convidava são músicos também. Costa Sena, por exemplo, estou falando sempre Costa Sena, mas tem outros, que agora não me lembro, assim, de bate-pronto, né? Mas o próprio Carlos Malungo, que é músico, cantor, compositor, mas ele é poeta também, tem muitos poemas escritos. Aliás, fiz um trabalhozinho de revisão de alguns trabalhos dele, e ele vai lançar um livro, não sei, esse ano não mais, mas vai lançar um livro de poemas. Então o sarau, eu acho que ele é um sarau misto. Nós não é um sarau como o Bodega do Brasil, que tem inclusive representações teatrais, né? Tem dança, muita dança e tal. Para ser sincero, eu prefiro não ter muita dança e muito teatro no sarau, porque acho que tira a atenção da poesia, que para mim ali no caso é o carro-chefe. É o carro-chefe. E nós tivemos a alegria de revelar poetas. Hoje nós temos algumas pessoas ali que escreveram, vejam bem, tem alguns companheiros nossos lá que sequer falavam em público, né? Tinham receio, tinham medo. E eu me lembro que eu sempre insistia assim, com brincadeira e tal, mas insistia com as pessoas. E nós temos alguns que estão aí preparando livros para lançarem também. E já falam há muito tempo, já declamam poemas próprios e de terceiros. Então, quer dizer, houve E hoje nós temos mais apresentações de poesias de poetas de hoje, de agora, né, atuais, do que dos mortos, né? Isso é muito bacana. Muito bacana. Fazendo, né, só só um gancho com o que você disse, que a poesia não vive sem a música, né? Eu penso que sobrevive. Nem sobrevive, mas assim como a música também, sem poesia ela não
tem sentido, né? A gente, falando aí um pouco da atualidade, enquanto pessoas que gostam da boa música, que viveram aqui, né? A gente tem o Liberto, que viveu a época da boa música, você que teve aí a época de excelentes canções e tudo mais, comparando ao que a gente tem hoje, não tem poesia em nada disso, né? Então é claro, deixa claramente que uma não vive sem a outra. Os compositores que conseguem fazer isso, inclusive, infelizmente hoje, estão sendo praticamente banidos da grande mídia, porque não é o que eles querem. Né? Então eu vejo que um não vive sem o outro, assim como a música não vive sem a poesia não vive sem a música. E nesse momento que você está comentando sobre as personalidades descobertas no sarau, quem para você foi a revelação do sarau? Que você fala, nossa, essa pessoa começou aqui e foi a revelação do sarau pra gente. Ajudem-me. Eu tenho uma pessoa que poeta, escreve bem, está escrevendo muito bem e se apresentou lá mesmo, foi a primeira vez. Ele já escrevia, mas temia mostrar o que escrevia e tinha muita insegurança também em ir a público, né? Quer dizer, principalmente falar em público. Mas, não querendo fazer injustiça, né? Mas eu cito aqui o Flávio Andrade, que é eu chamo já de poeta, porque é poeta, né? Flávio Andrade, Malungo, lembra-se? Ele é um habitual. Também temos... Puxa vida, é que ele agora está afastado, ele sumiu, né? Ele está meio afastado, mas tem um outro poeta que a Rosângela está lembrando aqui, que também se revelou lá, e uma poesia de muitíssima qualidade. Eu tirei o chapéu... E várias vezes eu dizia a ele, você tem que publicar e tal. Não, nem tem. E você não estava nem falando não é nem do que eu falei agora, que está fora do sarau. Já faz um tempo que ele não tem aparecido. Muito bom também. Não me lembro o nome dele, sumiu o nome dele. Mas o que ela está se referindo é o José Inácio Mendes. José Inácio Mendes. Excelente. Acho que ele é a maior revelação agora. Pensando bem, é a maior revelação. José Inácio é um cidadão formado na área de exatas, né? E que eu conheci na caminhada noturna. Ele sempre com um discurso assim, uma fala de engenheiro, de não sei o quê, de homem de TI, essa coisa toda. E ele é um parente distante parente distante não, ele é neto de um arquiteto que andou com o Niemeyer, né? E fez alguns projetos na região central, por exemplo, do Copan com o Niemeyer. É neto, quer dizer, portanto, vem de uma família tradicional, de uma família, né, de destaque, de dinheiro, etc. Mas uma pessoa hiper simples e humilde. E ele começou a frequentar a caminhada e conversava muito comigo. Eu achava que era um homem mais de números mesmo, mais de exatos e tal. Até que um dia ele me trouxe uma crônica, falou, Carlos Moura, gostaria que você lesse esse texto meu aqui. O que você acha? Porque eu sempre declamava na caminhada noturna, é outra história, mas começou lá 14 anos atrás, e aí ele me trouxe a crônica de cara. Eu falei, putz, você é ótimo, você faz jornal, você acha que daria para publicar uma coisa assim no seu jornal? E cara, amanhã, muito bom mesmo. Eu falei, poxa, você é puta de um cronista. Eu não consigo, e é verdade, até hoje, eu não consigo escrever crônica, não sei se é uma barreira psicológica e tal, não sei. Eu faço poemas, crônicas eu nunca escrevi. E aí eu falei para ele, leia essa sua crônica aqui na caminhada. Não, eu não faço isso, eu não sei, não consigo. Eu falei, não, mas poxa, você... Não, leia você. Bem, eu comecei a ler as crônicas dele. Inicialmente eu li umas 3, 4, 5, meia dúzia, não sei, em semanas assim quase seguidas, e revelei aos demais que ele era o autor, claro, falava, esse é o autor, tá aqui e tal, e publiquei no jornal, comecei a publicar uma ou outra crônica dele. E aí quando surgiu o Sarau de Jornal, ele passou a frequentar, mas ainda meio tímido. Na caminhada noturna ele não tinha lido nenhuma crônica dele até então. Lá no Sarau, eu convidei, ele demorou a aceitar, mas começou a ler, inicialmente ler, e é um declamador incrível, e é um poeta
incrível também, um poeta da qualidade do avô dele como arquiteto, que o camarada, o avô dele era um desenhista, calculista dos projetos do Niemeyer. Então era alto nível. E esse camarada eu tenho como... Tem um poema que eu não sei, eu não me lembro o nome agora, mas sobre transportes na área metropolitana de São Paulo, transporte, a viagem no metrô, que sem igual, poema da autoria dele. José Inácio Mendes é o nome. Liberto, você quer falar? Eu queria fazer outra homenagem para ele, pode ser? Carlos. Pô, assim o coração velho vai ficar meio... Esse aqui... Vai ficar baleado. Esse poema aqui chama-se Interrogação. Ele é o último poema do poeta Solan Trindade, em 1969. Ele tem a cara para o seu espírito de luta que você tem, né? E todos os caras que têm espírito de luta é teimoso. Nós somos teimosos, né? Solano era teimoso. Quando pararei de amar com intensidade? Quando deixarei de me prender aos seres e coisas? Quando me livrarei de mim, do que eu sou, do que eu quero, do que eu penso? Quando deixarei de prantear? No dia em que eu deixar de ser eu, no dia em que eu perder a consciência do mundo que idealizei, neste dia eu sorrirei sem saber do que sorrio. Meu amigo, um abraço, muito obrigado pela sua presença. Eu também gostaria de agradecer profundamente a presença do nosso querido poeta Carlos Moura nessa nossa gravação. Estou honrado em tê-lo aqui, muito feliz mesmo de poder contar com a sua presença e ter aqui pessoas tão queridas à nossa volta. Muito obrigado por ter trago até nós o sarau do Jornal do Centro. Queria agradecer o Carlos, todo o pessoal do sarau do jornal. A gente é sempre muito bem acolhido quando a gente vai até lá. Dá vontade de ir várias e várias vezes, porque como o Alexandre pontuou, é um momento de uma certa forma nostálgico e que traz pra gente também, ao mesmo tempo, a nossa realidade, porque a gente olha aquele cenário maravilhoso que é aquele ambiente, o estar com o pessoal do sarau do jornal, e quando a gente ouve pessoas declamando poemas, né, sensacionais, ali falando da nossa realidade, é aquele momento em que a gente fica ali, eu tô viajando no tempo, mas ao mesmo tempo eu tô aqui vendo a realidade. Então, quem puder, compareça aí ao sarau do jornal. É muito bacana, né? Sempre que a gente pode, a gente dá um pulinho por lá. E seja bem-vindo e venha em outros momentos também. Puxa, Liberto. Ô, Liberto, estou me segurando muito mesmo. Estou me segurando muito aqui porque foi muito emocionante, Liberto. O poema do seu pai, falado por você, e homenagear a esse pequeno poeta. Puxa vida, não tenho como agradecer e agradecer feliz porque eu acreditei nessa sua homenagem, tá? Sei que é coisa que veio do coração. Eu vou tentar, para terminar então, desculpe se eu passar aqui, ó, o que está acontecendo agora. Poema escrito em 22 de dezembro de 2018. Chorar é derramar lágrimas sobre grande ou forte emoção. De alegria, de dor ou tristeza,
por lamento e comemoração. O choro é singular e plural, é do indivíduo e do coletivo. É extraordinário ou é trivial? Legado do homo primitivo. Se é da humana natureza, catarse de grupo e individual, tem feiura, contém beleza, é indispensável, essencial. Sempre presente no drama, na comédia está também. Manifesto como calor à frieza, indiferença ele nunca tem. É feio chorar em público. Homem, então, é decepção. Fazê-lo não me envergonha, ainda que evitável exposição. Chorar não é fraqueza, talvez seja expressar o bom. Se o choro torna leve sua alma, faça a ela essa gentileza. Mahatma Gandhi chorou. Lennon, Luther King, Marley e Guevara não foram diferentes. Maomé ocultou o seu choro? O de Cristo, dizem, foi transparente. Por eles posso chorar, por mim e por você, sem desvelo. Aqui e agora, em qualquer lugar, sem nenhum medo de fazê-lo. É o que eu tinha trazido para ler. Muito obrigado, Liberto, por essa homenagem. A poesia do seu pai é contundente, é maravilhosa, é linda e toca muito. E, puxa vida, obrigado vocês, né? Paulino, Aline, por ter me convidado, e espero que a edição me contemple aí. Que não apareça aí eu, né, desse jeito, sem muito o que falar agora. Mas muito obrigado mesmo, Sarau do Jornal. O jornal continua, viu, Liberto? Continua, vamos continuar essa luta mesmo. E amo vocês. Amo vocês. E nós amamos você. Eu sou outro maluco também. Por isso que nos entendemos. O dia que você quiser fazer um jornal, vem e faça. A Nilu está lembrando do horário, o dia e horário do jornal. Do Sarau. O Sarau do Jornal acontece toda última sexta-feira, a partir das 19h30, na rua Roberto Simonsen, 79, ali a rua do Solar da Marquesa de Santos. Fica exatamente num prédio, numa casa que está atrás da Caixa Econômica Federal, na Praça da Sé. Então é ali, e é sempre uma alegria receber as pessoas lá. Estamos sempre com gente, né, gente muito boa. Outro dia, um gestor de um evento, que é o Piccolo Teatro lá no Mancini, o gestor de lá, o Tim, me deixou muito feliz. Eu já fui às lágrimas também. Estou muito chorão ultimamente. Ele disse assim, uma coisa que... Carlos Moura, esse pessoal que você está trazendo, você só traz só gente boa, quer dizer, bons artistas, poetas, e só gente do bem, cara. É incrível que só vem gente do bem lá do Sarau do Jornal. Eu falei, também não é só do Sarau do Jornal. Mas eles são dos saraus por aí. Obrigado, viu? Um beijo grande. Mais uma vez, obrigado, querido. E eu gostaria de agradecer profundamente a vocês, caros ouvintes, porque sem vocês nós não existiríamos. Um abraço do Casarte Marginal, a casa da nossa arte. Eu tentei escrever, não consegui. As palavras fugiram em disparada, se ocultando por trás da madrugada, à procura talvez de outros poetas que não queiram falar de coisas tristes, que não queiram chorar sobre elas, queiram apenas falar de coisas belas nas janelas.
sua